Bem, como eu estava dizendo, eles disponibilizaram a esses professores 2 objetos do currículo, um objeto de natureza gramatical, que é a oração subordinada, e outro objeto de natureza textual, que é a produção do texto argumentativo. Pediram para eles ensinarem, eram turmas de aquilo que corresponde no Brasil ao ensino fundamental 2. Muitas aulas foram gravadas e essas aulas depois foram submetidas à transcrição, e eles também, depois da transcrição, a partir das transcrições, eles fizeram pequenas sinopses dessas aulas, quadros assim, tentando resumir o que havia acontecido nessas aulas. Bem, tendo feito essas sinopses, eles tinham uma espécie de retrato sinóptico desse conjunto de aulas, um conjunto muito variado de turmas, e o que permitiu para eles estabelecerem um conjunto de noções sobre o trabalho do professor. Sobre o trabalho do professor ensinando esses 2 objetos. Então esse calhamaço, esse tijolaço aqui, ele é um conjunto de textos de análise dessas aulas a partir do estabelecimento de categorias teóricas. E é muito interessante porque a sala de aula é um espaço onde acontece muita coisa. Então, para você criar uma teorização sobre o que acontece em sala de aula, você precisa ter um tipo de observação mais ou menos sistemática, que foi o que eles tiveram, né? Quase experimental o estudo, é semi-experimental, porque todo mundo sabia que estava sendo gravado, alunos, os professores, todo mundo sabia que aquilo era objeto de pesquisa, não era assim uma etnografia mais ou menos indireta, não, era um estudo mesmo para detectar como que um objeto de conhecimento que está nos currículos, está nessa esfera anterior à sala de aula, que o pessoal da clínica da atividade, da ergonomia da atividade, chama de trabalho prescrito, que é todo esse trabalho do professor que vem antes da sala de aula. Esse trabalho que é prescrito onde? Na legislação, nas portarias, nos programas, no livro didático, porque o livro didático indica o que o professor deve fazer. Como que todo esse trabalho, considerado um trabalho prescrito, se transforma em trabalho real, se transforma em trabalho na sala de aula? Essa era a pergunta deles. Essa pergunta maior. A pergunta mais específica é: o que acontece com os objetos de conhecimento nesse processo de migração? E aí eles descobrem muita coisa, muitas coisas interessantes, né? Eles descobrem que existem objetos que têm uma determinada dimensão no currículo e no livro didático e encolhem na sala de aula. E vice-versa. Objetos que são mínimos no currículo e que na sala de aula ganham uma extensão muito maior. Então essa ideia dessa flexibilidade dos conteúdos, quando eles estão submetidos ao calor ali da interação do professor e aluno, é uma coisa, na relação professor e aluno, é uma coisa fascinante de se ver. Descobrem muitas outras coisas, né? Eles descobrem, por exemplo, que não só nesse estudo, mas nos estudos posteriores, inclusive aqueles que eu coordenei depois em escolas nossas. Porque teve um conjunto de dissertações que eu orientei, em que as mestrandas, elas descreveram o trabalho do professor em turmas de alfabetização no Pará e em São Paulo. Então tem uns resultados interessantes de pesquisa. Mas tem umas coisas interessantes que nesse processo de migração dos objetos de conhecimento, às vezes o objeto desaparece. Existe um processo um efeito de desaparição, desaparecimento do objeto na sala de aula.
Por quê? Aí a gente teria que ver por quê, né? Porque às vezes outras demandas ganham o espaço da sala de aula. E aí aquilo que era previsto como objeto daquela aula simplesmente não aparece em nenhum momento da aula. Esse efeito ghost, assim, né? Um objeto que fica como um objeto fantasma ali na sala de aula. Tem muitas pesquisas que mostram, por exemplo, os efeitos da participação dos alunos, né? O professor está ali com uma agenda, uma pauta, né? Do que ele quer desenvolver em sala de aula, e depois acontece um conjunto de eventos na sala de aula que redirecionam completamente aquela pauta. Isso é uma coisa interessante. Tem efeito de não aula também, quer dizer, você tem o encontro professor e aluno, mas aquele encontro em nenhum momento aparece um objeto de conhecimento sendo tratado ali. Por quê? Porque às vezes as pessoas preferem naquele momento conversar sobre outras coisas. Então é uma espécie de efeito de não aula aí. Ou seja, eles estabelecem um conjunto de categorias para a gente pensar esse trabalho do professor in action, em ação mesmo, né? Quer dizer, se fazendo no calor da troca interacional entre ele, professor, ela, professora, e os alunos. Então, esse dado é muito interessante, porque se tem traço que marca o trabalho do professor, é que ele é um trabalho de caráter altamente interativo, né? É por isso que não é simples o trabalho do professor, porque ele tem esse caráter interativo, ele se constrói, esse trabalho que eu digo que se realiza em sala de aula, ele se constrói na interação com os alunos, e a depender de como se dá essa interação, quem são esses sujeitos, a disposição deles naquele momento específico, esse trabalho pode ganhar uma conformação X e não Y, sabe? E sobretudo esse aspecto que eu acho interessante, que é o objeto de conhecimento, como que ele é um artefato móvel mesmo, a depender, ele é um objeto cultural, objeto de conhecimento que na sala de aula pode efetivamente se mover para diferentes direções e ganhar diferentes dimensões. Bem, isso um pouco para introduzir esse nosso texto da aula de hoje, que se chama justamente o trabalho do professor, e eu gostaria então que a gente pensasse com os colegas que ficaram hoje para pensar o trabalho,